Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou Emanuel e para hoje, Entes, no nosso primeiro deck tech da coleção de O Senhor dos Anéis, Contos da Terra-média. Fangorn, Pastor das Árvores, é uma criatura lendária ente 4/10 por 7 manas que diz que os entes que você controla têm vigilância. E ele também diz que toda vez que um ou mais entes que você controla atacarem, adicione 2 vezes aquela quantidade de mana verde. E também, você não perde mana verde não gasto conforme as etapas e fases terminam. Entes são uma das tribos mais antigas do jogo de Magic, o que combina muito com a raça de Senhor dos Anéis, que também é bem antiga. Temos esse tipo de criatura no jogo desde Alpha, em 1993, mas meio que até agora não tínhamos uma criatura lendária para unificar essa tribo. Entra então o Fangorn, e temos não só um líder, como um dos fortes inclusive. Por mais que ele custe 7 manas, poder adicionar 2 vezes o mana verde para cada criatura ente atacante libera uma gama enorme de possibilidades para o nosso plano de jogo, onde podemos focar em acelerar mana no início do jogo, descer o nosso comandante após fazer isso, e então fazer múltiplas mágicas de custo 6, turno após turno. No geral, esse é um deck bem explosivo, que apesar de não ser extremamente competitivo, deve ser bem legal, bem bacana de se utilizar. Ainda mais se você é um fã da tribo ou um fã do personagem. E antes de começarmos, um aviso. Eu não me considero um fã de Senhor dos Anéis, pois eu não vi os filmes e eu li só o primeiro livro. Portanto, se eu errar uma coisa ou outra, peço paciência. Eu levo bem a sério essa história de trazer lore dos personagens para vocês e fiz uma pesquisa bem demorada para ter confiança no assunto. Inclusive, se não forem inscritos aqui no canal, por favor se inscrevam, pois esse tipo de vídeo dá bastante trabalho. E em segundo lugar, os decks do Budgetório são decks de baixo orçamento, onde o deck deve custar menos de R$150, excluindo preço de comandantes, companheiros e terrenos básicos. E o foco aqui é no Commander casual otimizado para uma estratégia multiplayer, para você jogar na lojinha ou entre amigos, e idealmente se divertir de montão. E sem mais delongas, vamos então para a primeira parte. Entes, também conhecidos como Onodrim, eram uma raça muito antiga da Terra-média. Criados a mando de Yavanna, a provedora de frutos responsável pelo crescimento das coisas vivas de Arda, eles são conhecidos como os Pastores das Árvores, protegendo certas florestas dos orques e de outros perigos. Entes eram criaturas parecidas com árvores, que ao longo dos milênios se tornaram cada vez mais parecidos ainda com as árvores que eles pastoreavam. E entre si, eles podem variar em altura, largura, coloração e até mesmo em número de dedos das mãos e dos pés. E um ente geralmente se parece muito com a espécie de árvore a qual ele guarda. Entes também são muito fortes, e é dito que eles possuem socos que podem amassar ferro como se fosse estanho e podem destruir rocha sólida como se fosse nada mais do que casca de pão. E sabe-se também que inicialmente os entes protegiam as grandes florestas sem falar com ninguém, pois eles não falavam uma língua acessível para os outros seres inteligentes da Terra-média. O chamado Entes, ou Entish no inglês, era composto por palavras longas e basicamente impossíveis de pronunciar até mesmo para os mais hábeis linguistas, até que os elfos chegam e ensinam tanto as árvores quanto os entes a falar. E Fangorn, o nosso comandante inclusive, menciona como se os elfos estivessem curando os entes de sua mudez, um presente que para a espécie e que para ele seria inesquecível. E assim como os entes cuidavam das grandes florestas, precisamos trazer mais terras para o nosso controle, acelerando mana para as nossas mágicas. Esse é um deck bem caro nos seus custos, que quer fazer muito mana para trazer o seu comandante para o campo de batalha, para gerar mais mana ainda. E para alcançar uma consistência, a gente vai precisar de bastante terreno e ramp. Na curva 0, temos Paisagem Infinita e Floresta Flagelada, ambos terrenos que se sacrificam para colocar mais terrenos na mesa. Na curva 1, temos o Crescimento Virente, uma aura que encanta um terreno para ele gerar mais mana. Na curva 2 temos Mosca de Ébano, para ajudar os nossos entes a conectar dano com a vida do oponente, Pedra da Mente, que compra cartas, Crescimento Exuberante e Ancião da Tribo Sakura, que também botam lentes no campo de batalha, Alferes do Bosque, uma cartinha bem tribal, bem bacana, que reduz o custo dos nossos entes em 1, Refúgio do Salgueiro dos Lobos, que é mais outra aura de terreno tipo o Crescimento Virente, Floria do Emaranhado,
um dos nossos dorks de mana, que pode ser jogado como um terreno do turno. Na curva 3, a gente tem Cultivar e Restauração Êntica, ambas mágicas que aceleram mana e lidam com mais de um terreno por vez. E Ghilandra, que também é um dork, mas que compra um tanto bom de cartas num deck tão pesado em seus custos. Na curva 4, temos Invasão de Zendikar, que acelera 2 terrenos na frente e mais um terreno atrás. Tropeiro Crozano, que é uma bomba nesse deck, reduzindo o custo das mágicas que conjuramos em 2, contanto que elas sejam criaturas de valor de mana 6 ou maior. E do custo 5 para cima, temos Iedora, Xamã do Tronco Eterno e Freixo Guia Semente. Todos entes que lidam com essa parte, sabe, bem temática, bem no flavor, que é o aspecto do crescimento da natureza baseado naquilo que já morreu. E por fim, Canalizador Radieza, um ente que pode reduzir em pelo menos 2 o custo de nossas criaturas. Vamos então para a parte 2 deste vídeo. Sabe-se muito pouco sobre o início da história dos entes, porém Barbárvore, ou Fangorn, conta sobre uma época em que toda a Eriador, uma larga região no norte da Terra-média, era uma enorme floresta e parte de seu domínio, apesar de essas imensas florestas terem sido cortadas ou destruídas ainda na Segunda Era, o que de verdade comprova o quão antigo esse povo é. E apesar de sua reclusão e aparente lentidão, é sabido da presença de entes em batalhas antigas, até porque é o seu dever intervir quando o interesse for proteger as florestas. Porém, 2 aspectos que eu ainda não mencionei, que são importantes quando o assunto são entes, são ambos os Trolls e as Entesposas. E assim como os orcs eram imitação dos elfos, Morgoth, o Senhor Sombrio, supostamente criou os Trolls como imitações dos entes, mas não chegou nem perto de seu poder. Inclusive, vê-se depois que um ente em batalha é algo a se temer de verdade. E ainda relacionado aos maus feitos de um Senhor Sombrio, antigamente costumavam haver aquelas chamadas Entesposas na Terra-média, que eram literalmente entes fêmeas, que viviam afastadas dos entes em seus jardins do outro lado do grande rio Anduin. Esta área, infelizmente, foi destruída por Sauron, dando lugar à região que mais tarde seria conhecida como as Terras Marrons, e as Entesposas desapareceram. Os entes, obviamente, em sofrimento procuraram por elas, mas nunca as encontraram, e é cantado por eles que um dia os dois irão se encontrar, quem sabe até mesmo no fim dos tempos. Eu sei, essa última parte foi muito carregado apenas com essa parte envolvendo aceleração de mana e crescimento das matas, mas assim como a guerra trazida pelo Senhor Sombrio afetou as Entesposas, o conflito bate à nossa porta e precisamos nos defender. Começando então por compra de cartas, que trará os recursos necessários para a guerra. Então a gente tem Olho de Vecna, que quando entra compra uma carta pra gente, e todo turno podemos pagar 2 para comprar mais uma carta. Menestrel do Bosque Coração, que é sim uma carta que pode ajudar os nossos oponentes, mas que ajuda principalmente a nós mesmos. E sendo um ente, ele meio que compra cartas e gera mana, o que é incrível. Bestiário do Vivideiro, indispensável num deck de criaturas como esse, comprando uma carta por criatura. Harmonizar, que é o feijão com arroz de compra de cartas mono verde, comprando 3 cartas pra gente sem depender de nada. Ancião Coroa de Folhas, uma criatura com parentesco, que, no início da sua manutenção, deixa você revelar a carta do topo do seu deck, e se ela for um ente ou xamã, pode conjurá-la de graça. Ou seja, vantagem de mana e de carta, isso aqui é demais. Guardião das Fábulas, que fará com que todos os nossos entes causando dano a oponentes diferentes vire aquela quantidade de cartas comprada, ou seja, 3 oponentes diferentes, 3 cartas. Pedra do Buscador de Sabedoria, que compra 3, mas que custa 1 mana a mais para ativar essa habilidade para cada card em nossa mão. E sim, num deck que custa tão pouco dinheiro, é óbvio que estamos limitados no quesito de compra de cartas. Então eu incluí essa cartinha aqui para dar um reforço bom. E honestamente, a gente gera tanto mana e a mão esvazia tão rápido, que eu acho que esse custo que aumenta de fato não é um impedimento muito grande. Arco de Orasca, uma maneira boa de comprar cartas passivamente, caso alcancemos a bênção da cidade. E Observador de Ulvenwald, que nos compra cartas quando os nossos entes morrem. Temos aqui também o que eu gosto de chamar de velocidade de compra, que são cartas que progridem o nosso jogo, colocando cartas na nossa mão sem enchê-la, ou pelo menos apresentando mais possibilidades de jogo para a gente. Temos Ente Generoso, Andarilho do Pomar e Ancião das Matas, todos entes parrudos, mas que podem ser trocados por florestas, caso ainda não tenhamos mana suficiente. Ponte de Musgo Mosto, que deixa conjurarmos uma carta de graça se o poder das nossas criaturas somado for igual ou maior que 10. Anunciadora Ente, nosso tutor de entes.
E no Silvestre, que aumenta o nosso time e, mais importante ainda, nos deixa dar múltiplas vidências, ajeitando o nosso topo. Professor Nodoso, um ente com atropelar que nos compra uma carta e descarta uma carta. E Teixo Desenraizado, que tutora uma criatura para nossa mão quando morre. E preparados para o conflito, precisamos agora entrar de vez no combate. E por sorte, a natureza proveu múltiplas formas para os entes de quebrar um inimigo sem precisar de uma arma humana forjada sequer. Para as nossas remoções pontuais e globais, a gente começa com Fúria Doente, bem temático, que faz com que duas criaturas lutem. Lignificar, uma aura tribal do tipo ente, que inutiliza uma criatura encantada. Fera Interior, que é um clássico do Commander e destrói qualquer tipo de permanente em troca de dar uma criatura 3/3. Ancião Galhos de Vime, que entra no campo de batalha com marcador -1/-1 e pode removê-lo para destruir um artefato ou encantamento alvo. Luta com Raízes, que destrói permanente não criatura alvo e te compra uma carta. E Primaz Desmatador, um ente enorme que destrói várias permanentes. E por fim, a nossa única global, Predações de Ezuri, que enche a mesa com a fúria da natureza. Vamos então para a parte 3 desse vídeo. É seguro dizer que sem as entesposas, os entes que são longevos, porém não imortais, estão condenados ao declínio. E lá na Terceira Era, onde temos os acontecimentos da Guerra do Anel, estes seres muito pacientes e deliberados ficam com raiva de Saruman, cujo exército está derrubando um grande número de árvores. Eles convocam então um Entebate, uma reunião de entes, e após uma longa deliberação de 3 dias, que na perspectiva dos entes foi bem rápido, eles chegam na conclusão de destruir Isengard. Eles são então liderados por Barbárvore, ou Fangorn, o ente mais velho, e em sua investida destroem as represas construídas pelos asséculos de Saruman, inundando e destruindo a cidade, prendendo então o mago na torre de Orthanc. Em seguida, os entes interceptam uma força de orcs enviadas para invadir Rohan, fazendo-os fugir, contribuindo assim significativamente para a guerra. E após o conflito, os entes foram presenteados pelo rei Elessar com Nan-Kurunir, o vale mais ao sul das Montanhas Sombrias, no sopé das Montanhas Metedras, em gratidão por sua ajuda. Dado isso, então eles mudaram muitas de suas árvores para lá. Inclusive, vale lembrar que muitas árvores dos entes também são capazes de se mover, e o lugar ficou conhecida como a Floresta Vigia ou Jardinárvore de Orthanc. E para finalizar, quais são as cartas que vão vencer a nossa Guerra do Anel quando jogando Commander? Trago então aqui para vocês uma pequena amostra da fúria da Terra-média, na forma das árvores mais nervosas que vocês já viram. Temos Carvalho Vara de Guerra, que cresce descontroladamente, Broto de Entes e Carvalho Punho Nodoso, que cresce também, só que controladamente. Assim como Ancião do Bosque Pardo, Germinobosque Carloniano e Tronco Oscuro Destemido. Todas criaturas com poder igual à quantidade de floresta que controlamos, e o Tronco Escuro cresce mais ainda, podendo ganhar até atropelar. Entes de Heartwood e Freixon Darilho de Palude, ambos entes com travessia de terreno, o que facilita com que ataquem, gerando mana com o Fangorn. Nessa linha temos também o nosso Colosso Camaleão, que é o único morfolóide incluído no deck, mas que funciona bem demais com o nosso comandante. E Espírito do Teixo, que é um Colosso Camaleão um pouquinho piorado. Temos o Grande Carvalho Guardião e Tronco Esperto, Jovem Ente, criaturas que aumentam o nosso time em +2/+2 até o fim do turno. Huorn Furioso, que quando entra no campo de batalha, o anel nos tenta. E certamente não podia faltar uma carta de tentação do anel nesse deck aqui, é pelo menos de lei ter uma. Vamos lá, gente, é um deck de Senhor dos Anéis. Sentinela Magnigote e Sábio Nodoso, 2 entes com alcance e um corpo bom. E Gêmeos Casca Medanha e Freixo Irrefreável, que são mais 2 entes, dessa vez com atropelar e também um corpo bom. Formação de ataque e resistência de ativar, 2 formas de ganhar o jogo caso a gente tenha muito mana mesmo, que acontece com alguma frequência. Túnel de acesso, Oran-Riff, a Mata Vasta e Passagem do Ladino, 3 terrenos que ajudam no combate. Alcance dos Galhos e Verdelof, o Ancião, 2 cartas que nos deixam ampliar a nossa board bastante. Bosque Dormente, que serve de backup para a vigilância do Fangorn. E por fim, Máscara da Nêmesis, uma favorita minha, que ajuda as nossas criaturas a atravessar as defesas inimigas. E antes de eu finalizar, só uma sugestão. Tem uma carta que eu não botei nesse deck, pois por si só ela é R$20, que é o Protetor das Matas. Um ente que aumenta os seus entes e dá indestrutível para entes e florestas que você controla. Eu não coloquei aqui, eu acho R$20 muito irrazoável para um deck do budgetório, mas caso você quiser aproveitar que o preço do deck já é mais reduzido, fica aqui a minha recomendação. É uma cartinha indubitavelmente muito boa.
Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que tá na tela. Lembrando, é claro, que este valor está sujeito a mudar com o tempo, e também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga, no Moxfield ou no site Commander Decks. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. Obrigado pela sua atenção e até lá eu sou o Emanuel e esse é o Budgetório. Até mais!